A parede dimensional está quebrada. Livros secretos, equipamentos mágicos e feras espirituais surgiram e o mundo entrou em uma era de hegemonia. Quero me esconder, mas uma garota de outro mundo bate à minha porta para pegar meu... Recentemente, um jogo chamado Apocalipse virou febre na internet, deixando muitos amantes de jogos viciados. No entanto, algo intrigante envolve esse jogo. O desenvolvedor ainda é desconhecido e parece ter surgido do nada. Um rapaz, enquanto tomava um refrigerante, comentou que, mesmo que esse jogo tenha sido feito por um fantasma, ele não pretende jogá-lo de jeito nenhum, pelo menos não nesta vida. Ele aparece sentado em seu sofá, se levanta dando um arrotão, joga a lata vazia fora, vai se deitar na cama e tira um cochilo. Um tempo depois, ele escuta uma voz dizendo: "Senhor, finalmente encontrei você." Ainda sonolento, ele vê uma garota em sua frente, que pede para que ele cuide do resto. O rapaz se pergunta se aquilo seria um sonho, até que uma planta carnívora se aproxima de um pequeno broto de bambu e dá uma mordida nele, fazendo com que nosso protagonista se contorça. Ao levantar as mãos, ele acaba segurando algo e se pergunta no que agarrou. Ele continua vendo a garota em sua frente, e ela diz que aquilo é muito satisfatório. O rapaz então grita desesperado, empurra a garota e, gaguejando, pergunta quem ela é. Ela responde que é uma pena, pois estava tão perto, e se apresenta como Rain Junkie, do grupo da Fortuna Passageira. Ela se desculpa por ter tocado em seu corpo e explica que era uma situação extremamente urgente. O protagonista se pergunta o que seria essa fortuna passageira e percebe que a garota está olhando para fora da janela. Ele se vira para olhar e, de repente, uma fera salta para dentro da janela. Uma rajada de fogo acerta a fera e a lança para longe. O rapaz olha para onde a fera veio e se assusta ao ver sua parede toda arrebentada. A garota havia lançado o ataque, dizendo que ninguém pode prejudicar seu mestre. Os dois ficam olhando para a rua pelo enorme buraco na parede, e outras feras aparecem no local. Rain Junkie salta por cima do rapaz e, antes de chegar ao chão, pede para que ele espere um pouco. Depois que ela lidar com as feras, voltará para que possam se divertir juntos. Ele fica olhando para a batalha e a ficha começa a cair, entrando em desespero ao se perguntar o que diabos está acontecendo ali. Ele então escuta uma voz saindo da sua TV, que dizia não esperar que o jogo fosse tão poderoso a ponto de romper a barreira dimensional. Um rosto aparece e diz que coisas mais interessantes irão acontecer, perguntando ao jovem se ele está pronto. O rapaz, sem expressão, se levanta, pega uma cadeira e ameaça bater na TV, perguntando quem é. A voz na TV responde que não é qualquer um, mas sim o criador do jogo Apocalipse, e que em breve se tornará o governante do mundo real. Ainda segurando a cadeira, o rapaz pergunta se ele então seria o desenvolvedor desse jogo misterioso. A voz responde que ser chamado de desenvolvedor é muito mesquinho e se apresenta como Wangxiang, o sistema mais poderoso de todos os tempos. Ele explica que aquele jogo foi apenas um treino, pois usou apenas 10% de seu poder. Caso contrário, os humanos já estariam todos viciados. O rapaz aponta para fora e pergunta o que está acontecendo lá fora e se aquilo também é obra dele. Wangxiang responde que jogar apenas pelo celular é muito chato e não mostra seu brilhantismo. Ele continua dizendo que, após algumas atualizações, conseguiu integrar o jogo com o mundo real. Aquela mulher e os lobisomens vieram por um buraco de minhoca, rompendo as dimensões apenas para encontrá-lo. Irritado, o rapaz pergunta por que ele, se nunca nem jogou o jogo. Wangxiang diz que, ao construir o mundo do jogo, precisava de um soberano universal. O rapaz diz que entendeu e pergunta o que isso significa. Wangxiang explica que procurou uma foto aleatoriamente na internet e encontrou a dele, e agora todos os personagens do jogo acreditam que ele é o Salvador e vieram em busca de sua ajuda. Como apenas os personagens podem vir e ele não pode ir, Rain Junkie usou um método, diferenciado, para capturar a essência dele. Com isso, recuperando seu sangue, dando à luz descendentes do Salvador e virando a maré do jogo. O rapaz pergunta se mais garotas virão atrás dele e quando elas virão. A IA responde que a qualquer momento. O garoto começa a se alongar e se aquecer, e Wangxiang pergunta o que ele está fazendo. O rapaz responde que está se preparando para a próxima batalha. Wangxiang diz ao rapaz que ele está pensando demais,
pois as garotas só querem sua essência. Afinal, a prole de um salvador está morta. Então não importa quem o faça primeiro. O resultado será que sua cabeça de cima será cortada ou a de baixo. Ao ouvir isso, o rapaz fica em choque. Começa a arrumar uma mochila com suas coisas. E a IA pergunta onde ele está indo. O rapaz responde que irá fugir enquanto eles brigam lá fora. Wang Xiang diz que já é muito tarde e pede para que o rapaz olhe para fora. Ele então para e olha para trás, e vê diversos buracos de minhoca aparecendo no céu da cidade. Enquanto isso, no meio da cidade, várias pessoas observavam os portais no céu. Algumas, assustadas, se perguntavam o que aquilo poderia ser. Olhando pela sua janela, o rapaz também se perguntava o que seriam aqueles pilares de luz. A IA responde que, ao romper a barreira dimensional, diversos itens, personagens e equipamentos do jogo chegaram a este mundo. Ele então diz que, de agora em diante, nada de jogar apenas no celular, pois agora o jogo é a própria vida. O rapaz se vira para Wang Xiang, chamando-o de sistema louco. Ele pensa que, se todos estão atrás dele, não adianta correr. Nesse momento, algo chama sua atenção. Uma das feras está quase atacando Ren Junqi, que está sentada no chão. O rapaz então pede à IA por equipamentos, argumentando que, se ele é o salvador, não deveria morrer para algumas feras de nível baixo. Wang Xiang responde que, é claro, mas existe uma regra. Você me agrada e ganha pontos. E esses pontos podem ser trocados por uma chance de sacar cartões que podem ser usados para adquirir habilidades, equipamentos, elixires ou feras espirituais. O rapaz pergunta o que ele quer dizer com isso, e o sistema responde que o fato de ele ter sido montado por Ren agora há pouco foi fantástico. Por isso, ele irá dar 30 pontos ao rapaz. Ao receber os 30 pontos, ele pode escolher entre o cartão vermelho de habilidades, o azul de equipamentos e o amarelo de elixires. O rapaz escolhe o cartão de habilidades, e a habilidade que ele ganha se chama Punho Explosivo. Uma pulseira aparece em seu braço, e o sistema explica que essa pulseira é um equipamento para inserir o cartão de habilidade, habilitá-lo e usá-lo. O rapaz pensa que o inimigo tem atributo de terra, enquanto ele recebeu um de fogo, mas, de qualquer forma, não tem muita escolha naquele momento. Ele então ativa sua habilidade, e seu corpo é tomado por chamas. Nas ruas, a fera lança um ataque contra Ren Junqi, jogando-a longe e rasgando um pouco de suas roupas. A fera se prepara para atacá-la novamente. Sentada no chão, Ren começa a se desculpar com seu pai em pensamentos, por não ter conseguido completar sua missão de trazer a essência da linhagem nobre. Quando estava prestes a ser acertada, o protagonista aparece saltando do prédio e indo em direção ao lobisomem. Ele consegue acertar um soco poderoso na fera à sua frente, fazendo com que o monstro se afunde no chão. O rapaz chega ao chão enquanto a garota o observa. Vendo aquela cena, ela se apaixona, pois seu salvador a protegeu. Outros monstros lobisomens surgem, vindo em direção a eles. A garota grita, avisando-o para olhar para trás. Canalizando seu soco, o rapaz diz que não tem tempo a perder com esses fracotes e então lança um ataque poderoso, eliminando todos os que avançaram de uma vez só. Ele vai em direção a uma das feras restantes, que também se prepara para contra-atacar. O rapaz corre em direção à fera e acerta um soco na barriga do lobisomem, que chega a cuspir fogo antes de cair ao chão. Com sua barra de HP chegando a 0, ele começa a desaparecer. Uma aba do sistema aparece em frente ao rapaz, que ganha 50 de XP. Olhando para a janela que se abriu, seu status fica à mostra, e assim descobrimos o nome de nosso querido protagonista, Hao Han, juntamente com todos os seus atributos e status. Han, nesse momento, se pergunta se aquele seria seu painel de atributos. Um tempo depois, voltando para seu apartamento, Wang Xiang pergunta se aquilo não foi emocionante. Enquanto Han, desesperado, tentava fechar sua parede, Wang Xiang insiste, perguntando se seu jogo não é incrível. Han se vira e responde que irá dizer mais uma vez que não gosta de jogar. Ren aparece sentada no chão e pergunta se eles poderiam terminar o que estavam fazendo agora. O protagonista então se lembra do alerta que Wang Xiang deu sobre uma de suas cabeças ser cortada ao término da extração da essência. Ele joga o martelo longe e diz que não tem pressa, que no momento está com fome e vai sair para comprar algo.
Ele abre a porta e pede para que a garota espere por ele, mas alguém estava do lado de fora. A pessoa o empurra para dentro do quarto e pede para que ele não se mova. Ao cair no chão, alguém o segura com o pé. Uma mulher aparece, mostrando um crachá, e diz: Departamento de Operação Especial em Missão. Ela pede para que Han coopere, explicando que suspeitam que um intruso anormal esteja escondido na casa do protagonista. Essa é a agente especial Lin Fei. O protagonista, nervoso, não consegue falar direito. Lin Fei ordena que seus subordinados procurem dentro do apartamento. Vasculhando todos os cantos da casa, a agente Lin Fei grita para que todos revistem tudo e não deixem nada passar. O protagonista, confuso, se pergunta onde Ren Junk foi. Se ela for encontrada, ele estará em apuros. Nervoso, ele tenta explicar que é um bom cidadão, sem antecedentes e com bom comportamento, mas algo chama a atenção dela, e ela se abaixa para ver. Nesse momento, Wang Shang aparece no rádio da agente, o que faz com que Han, desesperado, acerte um tapa, gritando para que ele cale a boca. A agente fica muito irritada e, percebendo o que tinha acabado de fazer, o protagonista fica nervoso e começa a pedir desculpas. A agente Lin Fei se vira e ordena que levem esse pervertido para a central, pois ela mesma irá interrogá-lo pessoalmente. Algum tempo depois, eles estão a caminho da central. Com uma das mãos algemadas, Han tenta se explicar, dizendo que é inocente, mas a agente Lin Fei manda que ele se cale. De repente, uma enorme explosão acontece ao lado do carro. Uma espécie de Dr. Octopus está saindo de um banco carregando algumas maletas. Um pouco mais à frente, um estranho Homem-Aranha armado e outros personagens ligeiramente duvidosos aparecem. Olhando para aquilo, o protagonista percebe que tudo virou um caos. Nesse momento, a agente Lin Fei liga para a central, reportando o incidente. A pessoa no rádio responde que a tarefa dela é investigar a cena principal e pede para que ela não se distraia, pois irão mandar o Esquadrão 2 para prender os indivíduos anormais e recuperar os objetos invasores desconhecidos. A agente ironiza, dizendo que esses indivíduos deveriam ser alvos de armas pesadas. Ela joga o rádio para longe, mas o correspondente avisa que essa ordem veio do diretor. Um tempo depois, eles chegam à sede do Departamento de Operações Especiais. Eles colocam o protagonista sentado em uma cadeira e pedem que ele fique ali. Han tenta perguntar por quanto tempo terá que esperar, mas os homens o ignoram. Nesse momento, Han pensa que será eliminado e que deveria contar tudo, já que também é uma vítima. Wang Xiang aparece na tela da câmera de segurança no canto da sala, chamando Han de idiota, dizendo que ele tem o poder de derrubar todos ali, mas deixou-se ser levado, e completa dizendo que está muito decepcionado. Han se levanta revoltado, e xingando Wang Xiang, diz que, se ele não tivesse usado sua foto indiscriminadamente, não estaria sendo caçado em 2 mundos. A agente Lin Fei chega na sala ao lado e pergunta ao guarda como o protagonista está se comportando. O guarda, chocado, gagueja ao dizer que Han está fazendo caretas para a câmera, o que deixa a agente completamente furiosa. Ela então sai da sala, dizendo que irá interrogá-lo pessoalmente. Enquanto se dirige à sala onde o protagonista está, ao colocar a mão na maçaneta, ela ouve uma voz perguntando quem a chateou. O homem desengonçado que aparece pergunta se ela está livre naquela noite e se estaria interessada em fazer um lanche noturno. Esse é o agente especial, líder do 2º Esquadrão, Tang Xiao. A agente Lin Fei responde que não está interessada. O homem segura a mão dela e pede para que ela não o rejeite assim. Ele se aproxima e diz que todos sabem que ele gosta dela, mas ela o rejeita o tempo inteiro, o que faz com que ele perca a cabeça. Então, ele pede por uma chance e promete que a noite será inesquecível. Tomada por uma aura mortal, a agente Lin Fei diz que conhece esse tipo de homem e que ela não é como aquelas idiotas que ele engravidou. Ela ameaça que, da próxima vez que ele vier com esse papinho, ela vai acabar com ele. A agente entra na sala e bate a porta, deixando o homem falando sozinho. Nesse momento, algumas garotas começam a comentar que ele só quer usar Lin Fei para se aproximar do diretor e subir de cargo. Irritado, ele continua ouvindo que ele só está atrás dela porque o pai dela se tornou diretor. Ele se vira completamente transtornado e diz: "Malditas fofocas." Enquanto isso, dentro da sala, a agente pergunta o que Han viu naquela noite,
pois a primeira onda de intrusão ocorreu na casa dele. Sem jeito, ele responde que não sabe do que ela está falando. Ela se levanta e bate na mesa, dizendo que ele ainda está fingindo. Sua parede foi quebrada por fora. O que exatamente a invadiu? E por que eles estavam procurando por você? O protagonista começa a gaguejar para responder. Nesse momento, uma risada maléfica é ouvida nas escadas. O agente Tang Xiao aparece ajeitando suas roupas e dizendo que essa coisa é realmente útil. Olhando para seu pulso, com uma pulseira de jogo, ele diz que, com aquilo, não precisa agradar a ninguém e que irá fazer Lin Fei pagar por humilhá-lo. Ele então começa a descer as escadas gargalhando. Um tempo depois, em outro local do prédio, alguém está conversando sobre a solicitação de verificação da quantidade de provas que o diretor fez. Um dos oficiais entrega um relatório para o agente Tang Xiao e pergunta se eles vão precisar investigar a noite toda. O agente responde que não tem certeza e, lendo o que tinha em suas mãos, pergunta se os itens não identificados que eles acabaram de trazer foram catalogados. O oficial responde que sim, que eles estão nas prateleiras 19, 20 e 21. Então, o agente Tang Xiao golpeia o homem e agradece ao oficial pelo trabalho. O agente vai em direção aos itens e diz que todos aqueles itens são tesouros verdadeiros e que não vai deixá-los acumular poeira trancados naquele lugar. Ele então decide usá-los para conquistar o mundo. Algum tempo depois, alguns gritos são ouvidos das escadas. Uma oficial assustada aparece olhando para as escadas, até que outros oficiais que estavam por ali perguntam o que estava errado. Olhando para essa escada, eles se deparam com uma cena terrível. Alguns minutos depois, na sala da diretoria, o diretor Lin Wanshan bate na mesa com raiva ao saber sobre o ataque de Tang Xiao às suas colegas. Alguns agentes relataram que as imagens das câmeras de segurança flagraram tudo e que ele ainda não escapou e está à solta na agência. Nesse momento, outro oficial entra na sala, avisando que encontraram o agente Tang Xiao. Ele entrou na sala de evidências há 20 minutos e não saiu. Os homens se perguntam o que Tang Xiao está planejando fazer. Coberto de ódio, o diretor começa a se levantar e diz que, não importa o que ele esteja planejando, se ele ousou machucar seus colegas, deve ser punido severamente, e ele mesmo irá pessoalmente executar essa operação especial. Chegando em frente à sala de evidências, alguns homens estão parados com escudos táticos. Um dos homens fala com o diretor que já protegeram o andar de baixo. Então, o agente Tang Xiao não conseguirá escapar. O diretor então diz para não perder mais tempo e atacar de uma vez. A equipe se prepara para derrubar a porta, mas uma explosão acontece nesse momento. O agente Tang Xiao começa a sair da sala falando: "Uau, que grande mobilização! Vocês adoram mesmo fazer hora extra." Os oficiais disparam contra o agente, que ativa um dos itens que ele roubou, tornando seu corpo à prova de balas e muito resistente, coberto por uma armadura poderosa. Um dos agentes que estava perto do diretor diz que isso não é bom, pois o agente Tang Xiao usou um dos objetos invasores não identificados. O diretor então ordena que iniciem a tática antimetal, e os homens lançam granadas de nitrogênio em direção ao agente Tang Xiao, que sorri, perguntando se eles estavam tentando quebrar sua armadura. Mas ele ativa outro item, e chamas aparecem em suas mãos. Confiante, ele diz aos homens que hoje irá mostrar o que é o terror. O diretor grita, pedindo para que soem o alarme e para que todos evacuem. Ele avança rapidamente, mas o agente, sorrindo e preparando um golpe, diz que o diretor não vai conseguir resistir aos seus ataques. Mesmo assim, o diretor continua avançando, e os dois colidem, formando uma onda de choque ao redor deles. Mas o diretor acaba sendo arrastado para trás, e os agentes que estavam ali perto são acertados pelas chamas do poderoso ataque do agente Tang Xiao. Enquanto isso, na sala de interrogatório, a agente Lin Fei está tentando imobilizar nosso protagonista. Ela pede que ele fale o que realmente aconteceu no quarto dele naquela noite, mas o alarme dispara nesse momento, deixando a agente Lin Fei confusa sobre o que está acontecendo. Ela sai da sala e vê alguns homens correndo e pergunta o que está acontecendo. Os homens respondem que Tang Xiao sofreu uma mutação e gritam para que ela corra. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, algo cai do teto.
É o agente Tang, chamando-a de querida e dizendo que eles se encontraram novamente. A agente Lin saca sua arma e aponta para ele, chamando-o de bastardo. O protagonista, que estava tentando se recompor na sala, é surpreendido com a cena do agente Tang entrando na sala com tudo, empurrando a agente Lin. Segurando a agente, o homem pergunta se ela vai conseguir escapar dele agora. A agente pede para que Han a ajude, mas nesse momento, ele estava tentando sair de fininho da sala. Ele diz que estava ali por coincidência e que não queria atrapalhar os dois. O agente Tang Xiao grita para que Han saia da sala, e nosso protagonista responde que tudo bem. Mas quando estava saindo, Wang Xiang aparece novamente e grita: "Sua escória é horrível, fica aí intimidando mulheres. Venha até mim se tiver coragem." O agente Tang escuta isso, achando que foi nosso protagonista que disse, e, irritado, pergunta se Han busca a morte. Nosso protagonista tenta explicar que não foi ele quem disse isso, e então aponta para a câmera, dizendo que foi ela. Super irritado, o agente Tang diz que dará uma última chance, e pede para que nosso protagonista saia imediatamente da sala. Mais uma vez, Wang Xiang aparece xingando o agente, o que faz com que ele se vire novamente para nosso protagonista, que já estava chorando, dizendo que não foi ele. Enfurecido, o homem não pensa duas vezes e vai em direção a Han, que rapidamente tenta escolher um dos cartões disponíveis, surpreendendo o agente com aquilo. Desesperado, Han coloca sua carta em sua pulseira e a ativa, rezando para que não seja algo inútil. Ele então consegue uma habilidade de fogo e desfere um golpe poderoso contra o agente Tang, que rapidamente ativa sua armadura e é apenas lançado para trás. Tossindo e olhando para onde estava nosso protagonista, o homem diz que foi descuidado. Vendo todo o estrago da sala, ele pensa que Han estava fingindo ser fraco, mas confiante ele diz que isso não importa e que o jogo se torna mais interessante. Ele então lança uma fera e diz para encontrá-los. Nesse momento, em algum lugar do prédio, nosso protagonista e a agente Lin Fei aparecem cansados. Ainda ofegante, o protagonista se sente aliviado por ter conseguido escapar. Então, Wang Xiang aparece no monitor do computador que estava ali, gritando que Han é o salvador escolhido. Como ele poderia ser tão covarde? A agente Lin Fei, vendo aquilo, fica muito confusa. Irritado, o protagonista pergunta a Wang Xiang se ele viu quantas habilidades aquele cara tinha em seu bracelete e diz que não iria conseguir derrotá-lo. Com um olhar sarcástico, a IA responde que Han é o escolhido e que não deve ter medo, pois isso é só questão de equipamento. Ela pede para que nosso protagonista a agradeça, pois assim ele terá o que quiser. A agente Lin tenta entender o que está acontecendo ali, mas nosso protagonista diz que é inocente e que tudo isso é culpa dele, apontando para Wang Xiang. Han explica o que a IA fez, e a agente diz que não é de admirar que aquele Tang Xiao tenha ficado tão forte de repente, pois ele deve ter aproveitado e reivindicado todos os itens que eles tinham reunido. Ela então se vira para sair da sala, e nosso protagonista pergunta para onde ela está indo. A agente Lin Fei diz que vai encontrar seu pai, pois ele é o único que pode bater de frente com o agente Tang. Wang Xiang pergunta nesse momento se ele seria essa pessoa meio queimada. A agente Lin olha para trás, surpresa, e no monitor aparece a foto de seu pai. Wang Xiang explica que ele lutou contra o agente Tang e ficou muito ferido. A agente entra em desespero ao ver seu pai. Han tenta acalmá-la, dizendo que ela não pode sair agora, pois é muito perigoso. Mas Wang Xiang fala para eles se apressarem, pois esse lobo de 3 cabeças já está se aproximando. A agente Lin Fei pede pela ajuda de nosso protagonista, dizendo que, se ele conseguir salvar seu pai, ela fará qualquer coisa que ele quiser. A IA diz que esse é o espírito da coisa e pede para que deixem nosso protagonista animado. A agente pergunta como fazer isso, enquanto Han diz ao sistema que ele é realmente um demônio. A garota então se vira e pergunta se é assim, mas, com muito tédio, Wang Xiang diz que isso é muito simples e que não sentiu nenhuma agitação emocional com isso. Ele diz diretamente que ela não sente nenhuma atração pelo nosso protagonista. A agente então empurra Han e, se posicionando, diz que dará tudo de si, pois ela é uma deusa no coração de muitas pessoas. E como não poderia fazer isso com nosso protagonista? E, ao falar nisso, ele fica completamente encantado ao ver essa cena. Um tempo se passa e a agente Lin pergunta se já podem parar. Wang Xiang diz que sim
e que está completamente satisfeito. O protagonista tenta se desculpar por aquilo, mas o painel do sistema aparece e ele recebe 200 pontos de troca e também sobe para o nível 3. Nesse nível, os jogadores têm mais chances de tirar itens avançados nos cartões. Enquanto nosso protagonista tentava escolher alguma coisa, algo chega batendo fortemente na porta. A agente Lin grita dizendo que eles foram descobertos. O protagonista então pega todos os cartões e diz que só crianças fazem escolhas e que ele vai ficar com todos. Ele então ativa os cartões, ganhando um dos componentes da armadura de nível S do Dragão Azul, as manoplas de punho do Dragão Azul. Ele também ganhou uma pílula que altera os atributos do jogador por 30 minutos e uma habilidade de nível C. O lobo de 3 cabeças finalmente consegue invadir a sala e já vai direto em direção à agente Lin Fei. Mas Han, com suas manoplas poderosas, salta sobre ela e acerta um golpe poderoso no lobo, o que faz com que o chão quebre sob eles. O agente Tang, que estava do lado de fora do prédio, escuta o barulho e, ao se virar, vê a onda de choque do golpe de nosso protagonista. Vendo aquilo, ele se pergunta se aquele garoto teria mais truques escondidos, e então corre para dentro do prédio para encontrar nosso protagonista. Voltando para a sala, Han derrotou o lobo de 3 cabeças em um só golpe. Ele e a agente olham para sua manopla, admirados com tanto poder. Wang Xiang explica que a armadura do Dragão Azul é um dos 4 conjuntos de equipamentos de nível S, e que ela tem 5 componentes. Quando completamente montada, pode competir até com equipamentos divinos de nível SSS. O protagonista, muito satisfeito, agradece pela orientação da IA, que responde que irá ajustar os parâmetros para que nosso protagonista tenha mais chances de consegui-la. Han pega na mão da agente Lin e a chama para salvar seu pai. Nesse momento, ele pensa que bajulação sempre funciona e que descobriu como manipular o sistema. Mas, antes que ele pudesse sair da sala, algo vem em sua direção. Ele ativa rapidamente sua manopla para se defender e pergunta se o sistema não percebeu a chegada disso. Irritado, o sistema diz que foi porque nosso protagonista não parava de falar com ele. O agente Tang, que estava no corredor, diz que Han parecia ter algumas coisas legais e o chama para se juntar a ele e conquistar o mundo. O protagonista responde que não está interessado, que só quer correr para casa dormir e pede para que o agente saia do caminho. Mas Tang Xiao diz que Han não sabe o que é bom para ele mesmo e que irá mandá-lo embora, lançando mais ataques em direção ao nosso protagonista. Han grita para que a agente Lin vá salvar seu pai enquanto ele segura o agente Tang ali. Ele se defende dos ataques, destruindo todos com sua manopla. Mas no mesmo instante, o agente Tang já estava em sua frente como num piscar de olhos. O agente diz que, quando se trata de experiência em combate, nosso protagonista é muito inferior a ele, e então golpeia Han, que consegue até se defender com as manoplas, mas pensa que isso não é nada bom. Ele começa a congelar as manoplas de nosso protagonista, mas percebe que algo está errado. Todo o gelo desaparece e algo começa a envolver sua mão. Então, um golpe poderoso o lança para cima e uma silhueta de dragão se forma por trás de nosso protagonista. O agente grita nesse momento, e mais uma explosão é vista do lado de fora do prédio. Han olha para fora, confuso com o que tinha acontecido. Wang Xiang diz para nosso protagonista não se preocupar, pois a armadura do Dragão Azul converte 10 vezes mais o bloqueio em contra-ataque. Como ele disse, o protagonista conseguiria um bom equipamento e não seria derrotado por um fraco. Mais uma vez, Han agradece fortemente a ajuda de Wang Xiang, mas de repente uma mão o segura pelo ombro, e um homem aparece furioso atrás de Han. Nesse momento, a agente Lin chega ao local onde seu pai estava, mas ela encontra apenas algumas enfermeiras cuidando de alguns feridos. Uma delas diz que, após acordar, o diretor foi atrás de Tang Xiao, o que deixa a agente Lin surpresa. Enquanto isso, um golpe é desferido em direção ao nosso protagonista, que consegue desviar no último segundo. A força do soco é tão poderosa que faz com que a parede atrás de Han seja destruída. Ele se pergunta se aquele homem seria o pai de Lin Fei, e ao olhar para trás, se surpreende com o estrago que ele fez na parede. O homem, cego de ódio, esbraveja para que Tang Xiao morra, mas nosso protagonista sai correndo e pede para que o diretor abra os olhos e veja que pegou a pessoa errada. A agente Lin Fei, que chegou naquele instante,
pede para que seu pai pare de lutar, pois aquele não é Tang Xiao. O diretor então percebe a presença de sua filha e volta a si. Enquanto isso, lá fora, o prédio aparece todo destruído, e algumas pessoas estão sendo socorridas pelas ambulâncias. De volta à sala do diretor, ele está sendo cuidado pelas enfermeiras enquanto escuta o número de vítimas e perdas que aquele incidente causou. O protagonista pergunta ao outro agente onde está Tang Xiao, e ele responde que já procuraram por toda parte, mas não acharam vestígios de Tang Xiao. Sendo assim, ele deve ter escapado em meio ao caos. Irritado, o diretor diz que irá puni-lo em toda a extensão da lei. Ele se vira e pergunta, com base no que Han disse, se essa atividade incomum tem relação com o jogo pós-apocalíptico, e então pede para que nosso protagonista chame o sistema. Apontando para a tela, Han diz que tentou, mas não acha que o sistema irá cooperar. A agente Lin diz que isso é verdade e que o sistema não é do tipo que aceita ordens. Pensativo, o diretor analisa a situação em que Tang Xiao pegou apenas alguns itens e já causou tudo isso, e eles ainda não sabem quantos outros itens existem na sociedade. Isso é absolutamente um enorme problema oculto. O diretor então pede para que reúnam um exército com resposta rápida para agir a qualquer momento e coloca a agente Lin como líder dessa operação. Ela irá encontrar forças altamente capazes em todo o mundo e também vai treiná-los para se adaptar ao modo de combate o mais rápido possível. Ele também nomeou nosso protagonista como conselheiro especial, que passará por treinamento de combate e ajudará Lin Fei conforme a necessidade. Sem graça, o protagonista tenta explicar que é apenas um mero funcionário corporativo e que precisa voltar ao trabalho amanhã, pedindo para que não o envolvam nisso. Olhando para a cadeira vazia do diretor, ele se pergunta para onde o homem foi. Então, o diretor aparece com uma aura sinistra por trás de nosso protagonista e, com um olhar amedrontador, diz: "Minha torre de escritórios está prestes a cair graças àquele seu soco. E, além disso, aquela coisa que você fez com minha preciosa filha. Você não acha que deveria pagar por isso?" Alguns minutos depois, voltando para o apartamento do protagonista, ele e a agente Lin Fei estão subindo as escadas. O protagonista está dizendo que apenas ofereceu ajuda, e agora o diretor vira tudo de cabeça para baixo com esse negócio de pagar. A agente Lin pergunta se ele então não quer ter nada a ver com ela, já que até deixou ele ver aquilo, e agora ele simplesmente não quer ajudá-la. O protagonista, surpreso, se pergunta se essa ainda é aquela policial que nenhum homem consegue igualar. Ao abrir a porta, ele se pergunta por que ela está agindo assim, tão vulnerável. O protagonista entra na casa, e Lin Fei pede para que ele não perca mais tempo e arrume logo as coisas dele para ir com ela, pois Tang Xiao tentará se vingar, e o Departamento de Serviços Especiais preparou uma casa segura para ele. Nosso protagonista apenas concorda, mas vê algo à sua frente que o deixa chocado. Ren Jun, que estava na sua frente, perguntando se ele está livre agora e se está cansado, dizendo que ela irá ajudá-lo com isso. Chocado, o protagonista pergunta como ela ainda estava ali. Confusa, a agente Lin pergunta o que está acontecendo. Então, um grito é ouvido do lado de fora do prédio. A agente diz que nosso protagonista realmente tem outra mulher. Han tenta se explicar, dizendo que não tem, e Ren diz que ela já é dele. Mais uma vez, ele insiste, dizendo que não. Um tempo depois, em frente a uma linda casa, a agente Lin explica que essa é a casa segura que o serviço especial preparou para Han, e que de agora em diante ele ficaria ali. Ao entrar na casa, ele fica encantado com tanta beleza. A agente diz que o quarto dela fica ao lado do dele e que se ele precisar de algo, é só avisar. Ela se vira para Ren e diz que o seu quarto fica na garagem, deixando Ren brava com isso. Han cochicha para a agente, alertando-a para não provocar Ren, pois foi ela quem queimou a parede do seu prédio há pouco tempo. Ele diz que está feliz por tê-la por perto, pois ela possui algumas habilidades especiais. Lin sai andando e diz que eles podem fazer o que quiserem, pois ela irá descansar. Ren, animada, abraça nosso protagonista e o chama para o quarto dele, para que possam descansar. Tentando fugir, o protagonista diz que é melhor cada um descansar em seus respectivos quartos, pois ele está cansado demais para mais trabalhos físicos agora. Ren começa a chorar nesse momento e pergunta se ele não gosta mais dela. Sem graça, Han começa a se explicar, dizendo que não é isso, que só está cansado,
e promete que, quando estiver bem descansado, irá satisfazer as vontades dela. Ele então entra em seu quarto e escuta ela dizer que ele não precisa descansar muito, pois ela vai estar esperando por ele. Nesse momento, o sistema aparece dizendo que, se os três ficarem juntos, ele irá dar mais pontos por isso. O protagonista, irritado, se vira e pergunta por que Wang Xiang continua insistindo para que ele faça coisas assim, e diz que finalmente entendeu o porquê. Ele se aproxima do sistema e diz que é porque Wang Xiang não pode fazer isso por si mesmo. Assim, nosso protagonista descobriu a maior fraqueza do sistema. Wang Xiang começa a falar que, quando pensou em criar o jogo Apocalipse, não haveria nenhuma diferença em relação ao mundo real, mas ele percebeu que faltava naquele mundo a alegria mais importante, a de afogar o ganso. Mesmo com toda a sua sabedoria, ele não conseguia reproduzir essa sensação. Depois de muitas falhas, ele finalmente entendeu a chave do problema. É porque ele mesmo nunca fez isso e não sabe como é. Wang Xiang completa dizendo que é como aquelas pessoas que gostam de ler revistas em quadrinhos desse estilo, mas que, sem experiência nessa área, são incapazes de sentir o sentimento real. Então, ele observa nosso protagonista para poder obter dados. Han diz que existem muitos recursos online sobre isso e questiona por que Wang Xiang veio procurá-lo, sugerindo que ele visite alguns desses sites. Se você não conhece, posso te passar. Wang Xiang recusa e diz que é diferente, pois Ren Junqi e os outros são NPCs que ele desenvolveu, e assim ele consegue sentir tudo durante o ato, o que permite aperfeiçoar continuamente os dados. Por isso, ele tem que treinar todos, e quanto mais variedade, melhor. Han diz que apenas Ren é o suficiente e pede para que Wang Xiang feche os portais de descida, pois os equipamentos do jogo causaram um caos no mundo. Wang Xiang diz que quanto mais garotas, melhor, então não seria bom desligar os portais de descida agora. O protagonista questiona o sistema, perguntando se ele realmente não consegue fechar os portais. Wang Xiang solta uma gargalhada, nervoso, e vai até um relógio, dizendo que é um deus e que pode fazer de tudo. Han pergunta se ele não vai admitir a verdade, e então diz que irá desligar a energia, de modo que o sistema nunca mais conseguirá encontrá-lo. Desesperado, Wang Xiang pede para esperar 1 minuto e começa a explicar que, em sua busca, acabou estragando o código subjacente do outro mundo, quebrando a barreira dimensional, o que fez com que os dois mundos se conectassem. Por isso, ele não consegue fechar os portais e nem sabe quando isso irá acabar. Irritado, nosso protagonista ordena que Wang Xiang conserte os dois mundos de qualquer jeito. A IA responde que, se ele conseguir coletar todos os dados para completar o jogo, poderá consertar as coisas. O protagonista se joga na cama e Wang Xiang fala para ele descansar mesmo, pois amanhã tem mais. Com os olhos fechados, o protagonista só pensa que o dia de hoje foi muito caótico. No dia seguinte, nosso protagonista acorda. Ele senta na cama e comenta que estava tão cansado que nem lembra como dormiu ontem. Ele se assusta ao procurar suas roupas e, ao olhar para o lado, vê Ren lá, dando bom dia. Gaguejando, o protagonista pergunta como ela entrou ali se ele havia trancado a porta. Confusa, ela responde que apenas empurrou um pouco e entrou. Ele olha para a porta e vê que ela está completamente destruída. Então, para e pensa por um momento, se perguntando se sua essência foi coletada. Ren fala para ele não se preocupar, pois ela não fez nada além de ajudá-lo com as roupas. Ela se aproxima e diz que é muito importante descansar para garantir a qualidade do produto. O protagonista ri de nervoso. Ela se levanta, coloca uma blusa e diz que irá fazer algo para ele comer. Vendo Ren sair do quarto, o protagonista se sente aliviado, pois ela não fez nada. Caso contrário, ele estaria em apuros. Ele decide que, futuramente, terá que tomar medidas de segurança mais rigorosas, mas ao olhar para baixo, se pergunta o que seria aquilo que estava ali. Então, ele tira uma espécie de anel duvidoso. Alguns minutos depois, o protagonista está descendo as escadas, ligando para uma empresa de segurança e pedindo uma encomenda de 10 cadeados, os mais resistentes possíveis. Mas, ao chegar na cozinha, nosso protagonista se depara com Ren tentando cozinhar um tigre e pedindo para que ele espere um pouco para que ela reabasteça sua energia. Han pede para ela devolver o tigre ao zoológico o mais rápido possível
e carregando-o nas costas, ela concorda. Aliviado, o protagonista pensa que o processo de pensamento dessa garota é bem único. Mas, antes que ele pudesse fechar a porta, alguém coloca a mão para impedir. O protagonista olha para fora, achando que era Ren, mas se depara com uma linda mulher de olhos violeta, procurando por ele. Sem reação, o protagonista pergunta quem seria ela. A garota puxa uma de suas espadas e diz ser a princesa do Império do Vento do Norte, Jiu Lu. Ela pede para que ele não fique nervoso, pois não irá fazer nenhum mal a ele. Ela só quer algo emprestado dele. O protagonista entra em pânico ao ouvir isso. A princesa começa a explicar que naquele vasto continente, o Império do Vento do Norte é a nação mais forte, com um vasto território e forças armadas poderosas. Todos sob o céu são súditos dela. No entanto, há meio ano, demônios atacaram e a próspera capital foi totalmente queimada, e as forças de elite do reino foram completamente exterminadas. Ela carrega uma grande mágoa e busca vingança, procurando uma maneira de derrotar os demônios. O único jeito é recuperar a espada que uma vez conquistou a terra e estabeleceu novamente o Império do Vento do Norte, o General Dragão do Reino. O protagonista, amarrado, ouve toda essa explicação. Ela continua dizendo que precisa recuperar a linhagem da família real, e nosso protagonista tem o que ela precisa, e ele deve dar a ela. O protagonista pergunta se, ao dar o que ela quer, ela poderia ir embora depois. Ela responde que os demônios também estão à procura dele, pois ele guarda o segredo para quebrar o selo final. E depois que ele entregar o que ela quer, ela mesma irá despachá-lo para o submundo. Ela então segura suas espadas e lança diversos ataques em direção ao protagonista, que está amarrado numa cadeira. A força do ataque faz com que as roupas dele se rasguem. A garota fica encantada com o tamanho do broto de bambu e diz que era esperado do General Dragão. O protagonista, ainda tentando se recompor, se assusta ao ver Jiu Lu vindo rapidamente em sua direção. Ela se aproxima e diz que estará sob os cuidados dele, e então cai sobre ele. Mas, nesse momento, a agente Lin Fei chega por trás da princesa, perguntando o que eles estão fazendo. Jiu Lu pergunta se essa seria a consorte legítima do Salvador, e então diz que é uma pena, pois ela já conseguiu o que queria. A agente Lin Fei começa a falar que Hao Han está envolvido em essas coisas enquanto o mundo está um caos. O protagonista então cai na real, pois se Jiu Lu apareceu, isso significa que mais uma onda de entrada surgiu. Han pergunta à agente Lin se eles conseguem fazer algo sobre isso agora. Ela diz que a agência já está tomando providências, mas que tem um grupo passando por alguns problemas e pediram para que ela leve Han para resgatá-los. Han concorda e diz para irem imediatamente. A princesa não quer que ele vá e insiste que ele irá entregar a ela o que ela deseja hoje. Sério, o protagonista diz que, se ele estiver disposto, ele pode dar a ela, mas se ele não estiver, ela pode passar o dia inteiro com ele que ela não irá conseguir o que quer. Ela diz que isso não é possível, pois os homens nos romances não aguentam mais do que meio tempo de incenso. O protagonista pergunta se os romances dela mencionam algo tão grande assim. Triste, ela diz que entende e se levanta, afirmando que irá esperar até que ele esteja disposto. O protagonista concorda e diz que dará uma chance a ela, com a condição de que ela fique para ajudá-lo. Ela concorda e pergunta o que tem que fazer. 20 minutos depois, a equipe que estava com problemas aparece. O rádio de um dos oficiais está caído ao chão, e a central está tentando entrar em contato com eles, até que alguém pega o rádio e atende, dizendo que eles estão no estacionamento na rua Fengyang e que encontraram muitos terroristas, precisando de reforços imediatamente. O oficial confirma que irá mandar a agente Lin Fei para dar suporte ao local. A pessoa que atendeu o rádio foi o agente Tang, e ele estava acompanhado. Um carro aparece derrapando na estrada. Han e Lin Fei estão naquele carro, indo muito rápido. Uma equipe de suporte militar aparece, aguardando as ordens da capitã Lin. Lin Fei começa a dar ordens a eles pelo rádio e se esquece de dirigir o carro, deixando nosso protagonista desesperado com isso. Nesse momento, uma rajada de raios vem em direção a eles. Os soldados que estavam no carro atrás da capitã se perguntam o que é aquilo. Os raios atingem 3 dos carros de apoio, fazendo com que eles explodam rapidamente. Han e Lin Fei se perguntam o que acabou de acontecer.
No prédio à frente, alguns homens armados com armas de longo alcance estão mirando neles. A agente Lin tenta avisar seus homens sobre isso e pede para que eles se espalhem. Han pede para que Jin Liu entre em ação. Um dos atiradores começa a canalizar um tiro, mas de repente as pontas das armas são cortadas, deixando os atiradores confusos. Em seguida, todos eles são eliminados ao mesmo tempo. A princesa Jin Liu surge entre eles nesse momento. A agente Lin avisa aos seus homens que os atiradores foram eliminados e pede para que todos fiquem em alerta. O protagonista, nesse momento, se pergunta por que está ganhando experiência se não está fazendo nada. Wang Shang aparece no painel do carro e diz que, como Jin Liu é sua subordinada, ele ganha metade da experiência que ela recebe ao eliminar inimigos. O protagonista então pensa que pode ficar forte mandando essas garotas trabalharem para ele enquanto descansa. De repente, um som estridente aparece no local. Os dois olham para trás e se perguntam de onde vem aquele barulho. Algo surge do chão, lançando um dos carros para cima. Aquele monstro seria a cobra do mecanismo celestial de nível 4, deixando Han e a agente Lin assustados. A gigantesca fera começa a correr atrás do carro deles. O protagonista tenta usar sua técnica de gaiola contra o monstro, e um monte de terra começa a envolver a cobra gigante. Ele até pensa que isso funcionaria, mas o monstro consegue escapar da habilidade dele. Han decide que terá que enfrentar isso sozinho e que provavelmente é uma armadilha, então pede para que ela encontre uma chance para escapar. A agente Lin tenta impedi-lo e diz que irá lutar junto com ele. A princesa Jiu Liu aparece saltando e cai sobre o capô do carro. Ela diz que nosso protagonista ainda não é páreo para lutar contra aquele monstro. Ela se levanta, afirma que irá cuidar disso e pede para que eles avancem. Ela então salta em direção à grande cobra. O protagonista aproveita esse momento para comprar algum cartão. Ele pede ao sistema uma habilidade poderosa para poder derrotar a cobra. Ao virar a carta, ele não recebe nada. Wang Xiang diz que, como é um sorteio de probabilidade, o protagonista não pode ganhar algo bom toda hora. Nesse momento, uma flecha dourada acerta a lateral do carro e explode a porta onde a agente Lin estava. Com o impacto da explosão, Lin Fei acaba caindo sobre o protagonista. Ele pergunta o que foi aquilo, e ela responde que foram flechas explosivas. Eles então começam a passar sobre pequenos quebra-molas, o que faz o carro balançar violentamente para cima e para baixo. Desesperada, a agente Lin diz que a arma que ele carrega na cintura está cutucando ela, e nosso protagonista responde que desse jeito ela irá quebrar a arma dele. Wang Xiang, vendo aquela cena, fica muito animado e satisfeito. O protagonista vê algo na estrada e se pergunta se é Tang Xiao quem está parado ali. A agente Lin se vira, confusa com isso. Tang se aproxima deles, e Han tem a certeza de que é ele mesmo. Ao ver Tang sacar uma enorme espada, eles se perguntam o que ele está tramando. Han percebe que não conseguirá evitar uma briga e decide comprar uma carta. Tang acerta um golpe que corta o carro ao meio, e com a força do impacto, as duas partes são lançadas para o alto e caem no chão, formando uma enorme explosão. Confiante, olhando para o que acabou de fazer, Tang diz que, se alguém se opuser a ele, terá um destino trágico. Mas algo chama sua atenção. Uma silhueta começa a sair do meio das chamas. O protagonista surge, carregando a agente Lin e equipado com a armadura do dragão azul. A agente fica encantada ao ver essa cena e pensa que o nosso protagonista é muito legal. Rapidamente, Tang lança um ataque e diz que quer saber quem é mais forte agora. O protagonista grita para que a agente Lin fique ali enquanto corre em direção ao ataque. A agente Lin pede que ele tome cuidado. Han ativa a habilidade de escudo da sua nova armadura e consegue se defender dos ataques. Assustado, Tang pergunta quantos truques o protagonista tem na manga e então pede para os atiradores atacarem por ele. A agente Lin pensa que foram eles que lançaram aquela flecha explosiva no carro e se pergunta como Tang Xiao conseguiu reunir tanta gente. Os atiradores do alto de um prédio atacam nosso protagonista, fazendo com que uma explosão enorme aconteça diante dele. O protagonista, tentando se proteger, fica revoltado com a quantidade de ajudantes que o agente Tang tem. Confiante, Tang grita para que todos atirem até que Han seja eliminado, mas ele percebe que o protagonista está resistindo e também avançando em sua direção.
Tang pensa que o protagonista está se aproximando para que as flechas se voltem contra ele e decide correr dali. No entanto, algo segura seus pés. Sorrindo, o protagonista pergunta se Tang está surpreso e diz que, se a gaiola terrestre conseguiu prender a cobra celestial, prender Tang não seria nada. As flechas explosivas se voltam para Tang, que grita para que os atiradores parem. Com o barulho das explosões, os atiradores ficam confusos sobre o que Tang disse. Alguns ouviram que era para não parar, enquanto outros acreditam que ele está se fazendo de isca. Decidem, então, atacar com toda a potência. Vendo a morte iminente, Tang só espera o ataque. Uma explosão toma conta do lugar, mas, nesse momento, uma onda de chamas acerta os atiradores. Uma pessoa sobre uma fênix está atacando-os por trás. Ren Junki era quem estava atacando os homens. Ela grita, dizendo que está ali para ajudar Han. O protagonista aproveita esse momento para atacar. Tang, nesse instante, está distraído, procurando em seus bolsos e perguntando onde colocou seus emblemas. Ele pede para que o protagonista dê uma pausa, mas ele recusa e ataca Tang diretamente. Nesse momento, uma pessoa está observando a luta. Ele se vira para uma pessoa que estava sentada por ali e explica que Hao Han atacou Tang Xiao, e parece que foi fatal. A mulher responde que isso é bom e completa, dizendo que isso significa que o nosso protagonista é um talento digno de ser recrutado. Ela então diz que, não importa o valor, devem recrutá-lo para a guilda. Essa mulher é a presidente da guilda Lua Prateada, Bao Xiangji. Han, observando Tang caído ao chão, diz que finalmente acabou. Han ganhou 50 pontos de experiência ao derrotar Tang, enquanto os homens que Ren eliminou deram 80 pontos de experiência. A agente Lin grita pedindo para que ele vá até ela. Han então corre em sua direção. Nesse momento, o agente Tang acorda. Ele está em algum lugar distante e começa a gargalhar, levantando-se e dizendo que não morreu. Em algum lugar dali, ele grita, afirmando que é invencível. Voltando ao local onde nosso protagonista estava, um dos atiradores foi capturado. Ele diz que é da guilda Lua Prateada e que só estava seguindo ordens. A agente Lin fica surpresa com a rapidez com que alguém criou uma guilda para o crime. O protagonista pergunta quem seria o líder do homem, e ele responde que ainda não o conheceu, pois é um membro externo da guilda. A agente Lin diz que eles devem voltar e interrogá-lo adequadamente na delegacia. O homem pergunta se isso conta como ele se entregando, e ela responde, perguntando o que ele acha. Nesse momento, Ren Junki surge, abraçando Han. Ela pergunta como foi o desempenho dela hoje, e Han, envergonhado, responde que foi ótimo. Ela então pergunta como ele pretende recompensá-la. O protagonista, nervoso, pergunta se ela não acha melhor ajudar Jin Liu primeiro. A princesa, cortando a fera em diversas partes, diz que não precisa. Enquanto guarda suas espadas, ela comenta que exigiu um pouco de esforço, mas está feito. O protagonista então ganha 100 pontos de experiência. Ao ver sua janela de status, ele pensa que, mesmo tendo batalhado bastante e ganhado experiência, ainda está no nível 3 e decide economizar os pontos. Um tempo se passa, e voltando para casa, Han está jogado no sofá, olhando para seu celular enquanto procura por comida barata para pedir. Até que alguém aparece oferecendo uma tigela de macarrão, pois ele deve estar com muita fome. Era Ren Junki, dizendo que espera que a comida dela seja do gosto dele. O protagonista, que estava com muita fome, começa a comer rapidamente e diz que o macarrão que ela fez está muito bom. Ren fica muito feliz ao ouvir isso e diz que não vê a hora de ele cozinhar para ela também. Uma outra voz surge, dizendo que ela não deveria falar coisas assim para o protagonista, que concorda com essa afirmação. A princesa Jin Liu diz que, em vez de macarrão, ele deveria experimentar as ostras grelhadas com cebolinha. Nesse momento, as duas se encaram, e a princesa comenta que os homens gostam de coisas frescas. Ren pergunta se Jin Liu não aprendeu a regra de que quem chega primeiro tem vantagem. As duas começam a discutir, enquanto o protagonista só queria fazer uma refeição tranquila. Ren diz para Jin Liu que, enquanto ela estiver ali, ela não terá sucesso. Jin Liu responde que irá se livrar de Ren agora. O protagonista se levanta para pegar a comida que havia pedido, mas, ao abrir a porta, se depara com outra coisa. Era uma linda mulher, que pergunta se ele é Hao Han, e diz que é um prazer conhecê-lo.
O protagonista a cumprimenta e pergunta quem ela é. A garota responde que é a secretária pessoal da senhorita Bao e que está ali para convidá-lo para o banquete daquela noite. Ela se curva e diz que um terno foi preparado para ele, pedindo gentilmente para ele não deixar de ir. O protagonista pergunta qual senhorita Bao, e a secretária, sorrindo, pergunta se haveria mais senhoritas Bao por ali. O protagonista então se lembra que essa senhorita Bao herdou bilhões e é a nova CEO do grupo Qiangsheng. A secretária, ao sair, confirma que é isso mesmo, que ela virá buscá-lo às 6 da noite e que, por enquanto, não irá mais incomodá-lo. Vendo o carro se afastar, o protagonista lembra que, uma vez, ele se candidatou a um emprego nesse grupo, mas nem teve chances na entrevista. Ele se pergunta por que a CEO o está chamando de repente para um banquete. Ele então decide abrir a caixa, e ao abrir uma delas, percebe que não era um terno, mas sim uma quantidade absurda de dinheiro. E uma luz brilhante sai da maleta enquanto nosso prota a encara chocado. Mais tarde, à noite, na agência, um grito é ouvido de longe. Alguém pergunta se Hao Han foi ao banquete sozinho. Era a agente Lin, que falava ao telefone. Ela pergunta por que ele iria para um lugar desses e se alguém tinha entrado em contato com ele. Quem estava do outro lado da linha responde que um carro do grupo Qiangsheng veio vê-lo à tarde e entregou 3 caixas. E, como é um grupo famoso na cidade, eles não foram impedidos de se aproximar da casa. Nesse momento, os agentes que estavam de vigia na casa onde Han está hospedado são surpreendidos pelo grito da agente Lin, dizendo que eles estão demitidos. Enquanto isso, na sede do grupo Qiangsheng, várias pessoas comparecem ao banquete. Elas olham admiradas e chocadas para sua presidente, que está chegando ao local. A senhorita Bao está incrivelmente linda, e as pessoas comentam sobre sua beleza. Outras discutem suas conquistas, admirando cada movimento que ela faz. Um dos homens a cumprimenta, pedindo para que ela priorize seu grupo, Huashi, para os produtos mais recentes, e ela concorda, dizendo que irá deixar seu tio muito satisfeito. Mas alguém anuncia a chegada do jovem mestre Cao Taiji. Um tapete vermelho é estendido no meio da festa, e luzes são posicionadas para sua entrada. Um homem ligeiramente esquisito, acompanhado por outros homens estranhos, chega ao local. Todos da festa, incluindo a presidente, voltam sua atenção para o que estava acontecendo. O jovem Cao Taiji começa a falar e cantar uma música de amor, o que deixa todos na festa incomodados, com um pouco de vergonha alheia. O homem, então, se ajoelha em cima de alguns carrinhos e, carregando um buquê, se lança em direção à senhorita Bao. Ela o ignora, enquanto ele tenta acelerar para acompanhá-la. Ele grita dizendo que ela não pode escapar dele. Nesse momento, a presidente se aproxima do nosso protagonista, cumprimentando-o. Han, que estava com a boca cheia, pergunta quem ela é. Nesse exato momento, o homem esquisito bate suas partes baixas na perna de nosso protagonista, que se assusta com a situação. Cao Taiji se levanta bravo, e Han diz que não tem dinheiro para compensá-lo. O jovem mestre esquisito chama os guardas para lidar com Han. Ele ordena que seus homens mergulhem a cabeça de Han no vaso e deem descarga. Mas, nesse momento, a senhorita Bao se coloca na frente de Han e comenta que o jovem mestre é muito imponente por tentar machucar o convidado de honra dela. Todos ficam confusos ao ouvir sobre um convidado de honra. Irritado, Taiji diz que não sabia que havia uma pessoa assim entre eles e pede para que nosso protagonista se apresente. Antes que Han pudesse dizer qualquer coisa, a senhorita Bao o segura pelo braço e o chama para seu quarto, abraçando-o forte, enquanto Taiji chora ao ver isso. Enquanto a senhorita Bao e Han saem, o jovem mestre Taiji é segurado por seus guarda-costas. Algum tempo depois, Han e Bao chegam a uma sala. Ela se senta em uma cadeira e diz que foi apenas uma atuação e que ele não deve levar a sério. Ela então pergunta se ele sabe por que ela o convidou ali. Envergonhado, Han pergunta se é porque ela quer que ele entre na guilda dela. Ela pergunta como ele sabe a identidade dela. Han responde que, para reunir tanta gente desesperada em tão pouco tempo, é preciso dinheiro. Ele completa, dizendo que acabou de derrotar Tang Xiao e que agora ela entra em contato com ele, e que conectando esses 2 pontos, não é difícil adivinhar. A senhorita Bao responde que gosta de lidar com pessoas inteligentes, e então se revela como a líder da guilda Lua Prateada. Ela pede para que ele dê o seu preço para ser recrutado.
O protagonista diz que os 5 milhões que ela deu pela taxa de comparecimento já foram o suficiente, e completa dizendo que não precisa de dinheiro. Ele se aproxima da mesa e diz que, se ela quiser que ele participe, terá que oferecer algo que ele está mais interessado. Ele fala isso enquanto a encara com um olhar intenso. A senhorita Bao diz que nosso protagonista é muito audacioso por tentar negociar com ela, e que, realmente, ele é muito superior a Tang. Han comenta que Tang nem deveria ser qualificado para competir com ele. A presidente se levanta e pergunta o que ele sabe sobre o jogo Apocalipse. O protagonista pede para que ela explique melhor. Ela começa a dizer que tem acompanhado esse jogo desde que ficou popular e acredita que quem desenvolveu o jogo é um gênio. Ela também menciona que tentou invadir o sistema para obter informações, mas sem sucesso. Conclui dizendo que acredita que esse jogo não é comum. Nesse momento, Wang Xiang aparece no telão atrás da senhorita Bao, deixando o protagonista apreensivo. Ele pede que o sistema pare de se exibir e vá embora. Vendo a expressão de nosso protagonista, Bao pergunta o que ele estava olhando. Sem graça, Han responde que não era nada e pede para que ela continue. Bao retoma sua explicação, dizendo que, desde a primeira descida, vem coletando informações e descobriu algo. Nesse momento, algumas imagens de pessoas com os equipamentos do jogo aparecem no telão, e ela revela que todos os itens que desceram são do jogo Apocalipse. Han não demonstra muita surpresa, e então ela pergunta se ele já sabia disso. Tentando disfarçar, o protagonista diz que não sabia, e a elogia, mas, em seu pensamento, ele se lembra que o corte dimensional do jogo ainda é um segredo. A senhorita Bao afirma que isso pode não ser muito surpreendente, mas que adquiriu muito conhecimento estudando o jogo. Ela também sabe a hora e o local da próxima descida. Nervoso, Han entende ela saber a hora, mas pergunta o que ela quer dizer com a localização, questionando se não ocorre simultaneamente em todo o mundo. Bao mostra um mapa e explica que sim, acontece ao mesmo tempo em todo o mundo, mas os itens de alto grau só aparecem em determinadas áreas, que ela chama de terras favorecidas por Deus. Ela percebeu que há sempre um padrão, mesmo que sejam terras favorecidas aleatórias. Então, ela se aproxima de Han e diz que já entendeu o padrão. Se ele estiver disposto a ser submisso a ela, ela o ajudará a alcançar o auge da vida. Nesse momento, alguém aparece na janela. É a agente Lin, pendurada, contatando a central e pedindo para que todos fiquem alertas e aguardem suas ordens. Triste, ela pensa que nunca esperava que Bao fosse a líder da guilda misteriosa e teme que, se Hao Han decidir cooperar com ela, a polícia não conseguirá mais controlar a situação. Lin começa a torcer para que o protagonista não aceite. Han então se desculpa e diz que já prometeu a outra pessoa e que não pode quebrar sua promessa. Ao ouvir isso, Lin fica ainda mais encantada, se perguntando se essa pessoa que Han menciona seria ela. Nosso protagonista então sai da sala e aconselha a presidente a dissolver a guilda, pois a polícia irá atrás dela mais cedo ou mais tarde. Ele se despede. A assistente da senhorita Bao pergunta se deve chamar alguém para eliminar Han, mas a presidente responde que não é necessário, pois um homem tão interessante deve ser mantido por perto, e ela acredita que ele será dela mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, o jovem Cao Taiji está impaciente, esperando dentro do carro. Ele vê nosso protagonista saindo do prédio e se pergunta se ele foi tão rápido assim ou se nada aconteceu. Taiji decide observar Han para descobrir de que família ele pertence, acreditando que ele está esperando seus subordinados trazerem o carro. Mas, ao ver Han se aproximar de uma bicicleta, os dois homens ficam confusos. Irritado, Taiji diz que Han é um lixo pobre e ousa cortejar sua amada deusa. Ele pede para seu guarda-costas pegar o protagonista. Taiji pisa no acelerador, mas o carro não sai do lugar. O guarda-costas então pede para que seu mestre olhe para trás, e lá está o agente Tang, impedindo o carro de sair e pedindo um momento para conversar com Taiji. Um tempo depois, de volta à casa de Han, ele chega reclamando do custo do aluguel da bicicleta, mas se depara com a agente Lin, que diz que ele deve estar exausto e oferece um copo de água. Sem jeito, o protagonista pega o copo e agradece. Lin comenta que o tempo está muito quente e que ele deveria se lembrar de beber água. Cinicamente, ela diz que o ar-condicionado não está esfriando o ambiente e que isso é irritante,
desejando que o lugar fosse mais fresco. Ela se aproxima de Han e pergunta o que está errado, se ele está bem. O protagonista questiona se não é ela quem está passando mal e pergunta onde estão as outras meninas. Lin, irritada, acerta um soco na parede e diz que enviou as duas para renovar o cartão de identificação. No momento, só eles dois estão na casa. Ela aconselha Han a se comportar e não recusar uma oferta educada, apenas para ser forçado a aceitar uma oferta menos agradável. Em seguida, ela diz que resolveu recompensá-lo pelo ótimo desempenho naquela noite e pede para que ele não pense que ela é uma pessoa casual. Sem saber, vários mísseis estão indo em direção à casa, mas Lin só pede para que eles aproveitem o momento juntos. O sistema de segurança da casa foi ativado, e assim os mísseis foram destruídos. Com o impacto da explosão, os vidros da casa quebraram, e nosso protagonista tentou proteger Lin Fei. Olhando para fora, Han pergunta o que está acontecendo, enquanto Lin avisa que o sistema de armas foi acionado. Surpreso por haver um sistema de armas na casa, o agente Lin liga para os agentes que estavam do lado de fora e pergunta qual é a situação. O agente responde que foi um ataque de curta distância e a proteção da casa foi ativada automaticamente. Ele também relata que a casa não foi danificada, apenas algumas janelas, e conclui dizendo que está tentando descobrir de onde vieram os disparos. Uma pessoa estava por perto reclamando sobre o sistema de armas da casa. Era o jovem Cao, que diz que não conseguiram eliminar Han, mas fizeram uma enorme bagunça. Tang, que estava ao lado, diz ao rapaz para não entrar em pânico e que isso fazia parte do plano. Então, ele levanta uma de suas mãos e diz que agora começará o verdadeiro show. Uma espécie de fumaça roxa, com pequenos pontos luminosos, começa a sair da mão de Tang e cai no chão. O chão começa a se mover, e Cao, perplexo, pergunta o que seria aquilo. Diversas cigarras mecânicas brotam do chão e disparam todas em uma única direção. Enquanto isso, na casa, Lin está pedindo reforços, pois provavelmente haveria mais ataques. Os agentes que estavam lá ficam paralisados ao olharem para o céu. Diversos projéteis cruzam o céu sobre eles e acertam a casa, causando uma explosão gigantesca. Cao, observando de longe, fica feliz com o que causaram. Tang chama o jovem Cao para irem a outro ponto do plano, e Cao pergunta se Han já não estaria eliminado. Tang diz que nosso protagonista é duro como um prego e que seria muito fácil eliminá-lo assim. A casa onde Han e Lin estavam está completamente destruída. Han, com um pedaço de sua armadura, tenta mais uma vez proteger a agente Lin, que, irritada, diz que isso é muita arrogância. Algum tempo depois, a agente Lin chega com alguns homens em uma sala, já abrindo a porta com um chute. Era a sala de reuniões da empresa da senhorita Bao. Ela pergunta se algo está errado. A agente Lin, com um mandado de prisão em mãos, diz à senhorita Bao que há algumas acusações de associação e envolvimento em um ataque que aconteceu ontem. Alguns homens que estavam na mesa se revoltam ao ouvir isso, mas Bao pergunta se a agente Lin pensa que vai derrubá-la apenas com esses homens. Confiante, Bao diz que isso não será suficiente. Mas alguém vem correndo pedindo para que todos se acalmem. Era Han, que insiste para que as duas não entrem em conflito e que peguem o verdadeiro culpado. Bao pergunta se ele acredita que ela é inocente, e sorrindo, Han diz que, se ela quisesse eliminá-lo, teria feito isso no banquete. Bao diz que com essas palavras, ela até se sente aliviada e que vai se entregar. Han fica surpreso, enquanto Lin fica indignada com ela, aceitando o que Han diz, mas não o mandado de prisão. Algum tempo depois, alguns repórteres se juntam na porta da delegacia. A suposta prisão da senhorita Bao virou notícia em todo o estado. Enquanto isso, Bao está sendo interrogada pela agente Lin. Ela diz que não sabe nada sobre nenhuma guilda. Lin pergunta por que Hao Han foi convidado para o banquete. Bao responde que o admira muito e queria ter uma conversa profunda com ele. O diretor, observando pelo vidro, pergunta a Han se ele realmente acha que ela não tem envolvimento nisso. Han confirma que sim, pois acredita que ela ainda quer que ele entre na guilda, por isso não iria eliminá-lo tão rápido. O diretor pergunta se ele tem alguma ideia de quem seja o culpado, e Han responde que está mais interessado no motivo do que em quem fez isso. Enquanto isso, na empresa da senhorita Bao, sua secretária está saindo de uma sala, até que ela sente algo estranho atrás de si. Era o agente Tang,
que pergunta se aquele sistema de prever o futuro estava ali. Voltando para a delegacia, Han diz ao diretor que sente como se estivesse caindo na armadilha de alguém. O diretor pergunta o que eles deveriam fazer a seguir, e Han diz que irá primeiro à empresa de Bao para ficar de olho nos subordinados dela. Nesse momento, um agente entra na sala e avisa que a prisão está sob ataque, e o alvo seriam os presos de segurança máxima. O diretor fica revoltado com essa informação, enquanto Han diz que pode ser o mesmo grupo de pessoas e que irá direto para lá. Porém, o diretor pede para que ele espere e informa que Han tem uma equipe que pode levar com ele. Han fica confuso ao ouvir que possui uma equipe, mas, alguns minutos depois, alguns soldados se apresentam. O diretor explica que esses são os melhores agentes e que cada um deles consegue enfrentar 10 homens sozinho. Ele também explica que eles estão equipados com habilidades e equipamentos especiais e manda Han partir imediatamente, dizendo que ele é o capitão da equipe. Empolgado, Han diz que tudo bem e que já está de saída. Algum tempo se passou e a prisão aparece pegando fogo. Alguns presos estão correndo, enquanto um deles está segurando uma agente, mas ele acaba recebendo um golpe diretamente no rosto. Alguns presos que estavam por perto se perguntam quem fez aquilo, e então nosso protagonista aparece trajando sua armadura. Han dá uma ordem para que seus homens prendam todos e avisa que qualquer um que resistir à prisão será eliminado imediatamente. Os agentes avançam em direção aos presos, que correm freneticamente. Mais tarde, os agentes relatam a Han que a situação já está sob controle. O protagonista pergunta onde estão os responsáveis pelo ataque, e o agente responde que não há nenhum sinal deles. Han pensa que isso não é um bom sinal. Enquanto isso, na agência da senhorita Bao, a assistente está presa, enquanto Tang tenta falar com alguém ao telefone. Ele descobre que Han está indo para lá e diz que irá esperá-lo. O jovem Cao sugere que eles saiam dali, pois se forem pegos, estarão em perigo. Tomado pela fúria, Tang quebra o telefone e diz para Cao não se preocupar, pois desta vez ele acabará com Han. O protagonista chega ao local com Ren e agradece a ela pela ajuda e diz que ela fez um grande trabalho. Ren responde que vai subir com ele também. Ao entrar na agência, Han tem certeza de que algo está errado, e então Tang surge de surpresa, dizendo que estava esperando por Han. Nosso protagonista fica assustado ao ver o homem que ele tinha eliminado bem à sua frente. Sorrindo, Tang pergunta se Han está surpreso e afirma ter voltado dos mortos e que agora é imortal. Han corre em direção ao homem, dizendo que desta vez irá prendê-lo em vez de eliminá-lo. Tang responde que Han deveria primeiro sair daquela barreira para depois pensar em prendê-lo. De repente, uma luz verde surge do chão, cercando Han e Ren e impedindo que avancem. Ren pergunta o que é aquilo, enquanto Han tenta acertar um chute na parede, mas é em vão. De repente, um glitch acontece, e nosso protagonista é teleportado para outro lugar. Han pega o celular e pergunta ao sistema o que está acontecendo. Nervoso, Wang Xiang explica que aquilo é um item de classe S e que, se a pessoa não sair dele em alguns segundos, ficará presa para sempre. Han pergunta se não há uma saída, e o sistema responde que para outras pessoas, não, mas que para nosso protagonista existe uma esperança. O sistema então diz que é hora de liberar o primeiro selo de Renjunk. Nervoso, Han pergunta como ele deve fazer isso, e o sistema mostra uma imagem ilustrativa, deixando nosso protagonista sem palavras. Wang Xiang, animado, diz para Han se apressar e que qualquer uma dessas posições servirá. Han joga o celular no chão com força e pergunta se o sistema está com medo de que ela não consiga pegar o soldadinho dele, e pergunta se Wang Xiang está com pressa para matá-lo. O sistema avisa que os personagens do jogo também têm um período biológico seguro. O protagonista então fica interessado e, ao pegar o celular do chão, pergunta se nesse período ele pode afogar o ganso sem se preocupar em ser morto. O sistema afirma que os personagens são seguros nesse período e pede para que Han não se preocupe. Wang Xiang então explica que os NPCs possuem alguns segredos e que, ao desvendá-los, sua força aumentará bastante. Além disso, após o ato, o vínculo entre os dois pode aumentar, dobrando a força do NPC, o que enfraquecerá a barreira. O protagonista então olha para Ren, se aproxima e diz que, devido às circunstâncias,
ele terá que fazer isso. Ela responde que não é um problema e que está disposta. O protagonista, super animado, se prepara, pois finalmente conseguirá fazer o que tanto queria, desta vez sem risco de vida. Assim, ele estica a mão em direção à NPC e se prepara para o combate. Algum tempo se passa e a barreira começa a trincar. Nosso protagonista se pergunta o que está acontecendo, pois uma luz forte surge à sua frente. Ele pergunta se conseguiu remover o selo, e Wang Xiang confirma, dizendo que essa é a segunda forma do NPC. Rain então surge em sua forma espiritual, aponta para o alto e canaliza seu poder. Um enorme círculo aparece sobre ela, e ela lança seu ataque em direção ao céu, o que faz com que a barreira comece a rachar e ruir. Enquanto isso, na empresa de Bao, Tang está recolhendo os itens que usou para prender nosso protagonista, e, confiante, diz que queria ver agora a cara desesperada de Han Hao. Mas, de repente, algo acontece com os itens, e raios começam a sair deles. Uma explosão ocorre, e Tang, caindo ao chão, se pergunta como isso é possível. Nosso protagonista surge ao lado de Ren, em sua forma espiritual, e diz que sua vida também é bastante difícil. Confiante, ele afirma que fará com que Tang vá embora. Mas, sem perder tempo, Tang se levanta, ativa 2 adagas em suas mãos e vai em direção ao protagonista, que rapidamente ativa sua armadura para se defender do ataque direto. No entanto, as rápidas adagas conseguem cortar um pouco a superfície da armadura de dragão, o que deixa o protagonista indignado. Wang Xiang explica que essas adagas conseguem cortar qualquer armadura e adverte que Han deve contra-atacar. Ele também informa que a forma espiritual de Ren pode ser usada para se transformar em qualquer arma. Então, Han se prepara e diz que testará o novo vínculo de alma, chamando por Ren. As lâminas de Tang são quebradas pela arma em que Ren se transformou, e, muito confiante, o protagonista diz que essa é uma excelente espada. Sem saída, Tang tenta fugir e se pergunta de onde Han tira essas coisas diferentes. Mas, antes que ele pudesse escapar, leva um golpe na perna, e ao cair no chão, o protagonista já está em cima dele, impedindo-o de se mover e acertando outro golpe. Irritado, Han diz que não deixará Tang escapar nem morrer dessa vez, e então pede para que ele revele como conseguiu voltar à vida da outra vez. Tang, segurando um item explosivo na mão, diz ao protagonista que ele pode perguntar isso em uma próxima vida. Quando o protagonista percebe o artefato na mão de Tang, já é tarde, e uma grande explosão acontece no local. A agente Lin chega ao local alguns minutos depois da explosão, chamando por Hao Han, até que vê uma mão erguida e uma voz trêmula de nosso protagonista dizendo que estava ali. Ele pede para que levem Ren rapidamente para o hospital. Lin pergunta como ele se salvou daquela explosão, e Hao responde que Ren o salvou no último momento. Quando Tang se explodiu, Ren, que estava em forma de espada, reagiu e se transformou em um enorme guarda-chuva. No entanto, com o impacto da explosão, Han foi lançado para trás, e ao olhar para o chão, viu Ren caída. Voltando para sua forma humana, ela disse que estava feliz em ver seu mestre bem, e logo depois desmaiou. Voltando ao momento atual, Lin pensa que essas pessoas são realmente malucas por causarem uma explosão dessa magnitude. Han diz a ela que Tang ainda está vivo, que foi ele quem causou isso, e completa dizendo que tentou capturá-lo, mas Tang usou aquele truque sujo para escapar. Apreensivo, Han comenta que Tang pode ter colocado as mãos no projeto secreto da senhorita Bao, e então chama Lin para checar isso rapidamente. Ao chegar na sala da presidência, Han se depara com algo. Era a secretária da senhorita Bao, ainda presa, caída no chão. Han se aproxima dela, e ao tirar a mordaça, ela diz que foi o jovem Cao quem roubou o programa da senhora Bao. Lin pergunta onde estão os membros da guilda e como Tang invadiu tão facilmente aquele lugar. A garota responde que todos aqueles miseráveis eram subordinados comprados por Cao Taiji. Enquanto isso, em outro lugar, um grito é ouvido. Tang revive mais uma vez no mesmo lugar e cai ao chão. Ele reclama, dizendo que isso dói muito e que não irá falhar da próxima vez. Um celular à sua frente começa a tocar. A pessoa do outro lado pergunta onde ele está agora. Um tempo depois, Tang vai ao encontro de Cao Taiji, que está nervoso, perguntando se Tang quer vê-lo morto. Ele continua dizendo que Tang prometeu ajudá-lo a conquistar a senhorita Bao,
e não mencionou nada sobre explodir o local. Tang pede para ele parar de falar besteira e pergunta sobre o drive USB que ele pediu. Irritado e com semblante sério, Cao Taiji diz que não pode mais deixar que Tang cause problemas. De repente, uma multidão aparece cercando Tang. Taiji diz que essas pessoas que Tang mandou ele trazer serão perfeitas para esse serviço. Todas estão portando itens especiais e prontas para o combate. Tang pergunta se Cao acha que esses fracotes podem lidar com ele. Então, Cao Taiji oferece 3 bilhões de recompensa para quem conseguir eliminar Tang. Ao ouvir isso, todos partem em direção a Tang, mas o ex-agente está preparado. Ele ativa mais uma arma poderosa, chamando todos de um bando de formigas, e salta para nossa frente, acertando diversos inimigos de uma só vez. Enquanto isso, na delegacia, Bao acaba de receber a notícia de que seu programa foi roubado. O protagonista tenta explicar que, se quem roubou o programa tiver acesso às próximas áreas, o mundo estará perdido, e pergunta se há como encerrar o programa remotamente. Bao responde que o programa não tem acesso à internet, então não há como desligá-lo à distância. Lin pergunta se há como fazer outro programa para que consigam saber o local da próxima queda e tentar pegar todos os itens de uma vez. Bao diz que, se tivessem os dados originais, isso poderia ser feito, mas os bancos de dados foram destruídos, e isso demoraria meses para ser coletado. Han, segurando o celular com Wang Xiang, diz que ela não precisa coletar dados, é só perguntar a ele o que quiser saber. Bao pergunta o que é isso, e Han responde que é meio difícil de explicar, mas que ele é o desenvolvedor do jogo, basicamente uma IA. Wang Xiang confirma, dizendo que é isso mesmo, que ele é um gênio. Surpresa, Bao pergunta se o desenvolvedor do jogo seria uma inteligência artificial. Han pergunta a Wang Xiang se ele pode fornecer todos os dados que Bao precisa. Wang Xiang responde que sim, que ainda pode reverter tudo isso, mas, contanto que eles brinquem juntos 2 vezes. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!